Quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia do dia é ela, Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Que dia intenso, hein, Rita? Pois é, tá até difícil dar boa noite, viu, Leandro? Boa noite. Boa noite. Rita, Donald Trump cumpriu a promessa e vai tarifar o Brasil em um patamar acima do que qualquer um esperava, né? Qual o impacto disso, Rita? Ontem a gente falava que, de início, a taxação era 10%, depois ele falou que iria taxar os integrantes do BRICS em mais 10%, e a gente somou, não, 20%, agora 50%. Pois é, Leandro, é uma mistura muito explosiva. A temperatura subiu e subiu muito, porque as decisões políticas, elas trazem consequências econômicas. E não foi, o Trump esperou a cúpula dos BRICS, ele deu declarações fortes, a gente comentou aqui, que ele falou que os Estados Unidos não iam permitir que o dólar deixasse de ser o padrão de moedas no comércio internacional. E houve, também declaração, até por parte do presidente Lula, de que esse processo de uma moeda alternativa ao dólar era um processo irreversível. Então, as coisas foram se juntando. A reunião da cúpula do BRICS foi no Brasil e o Trump fez, a gente estava falando outro dia em sopa de letrinhas, está aí a sopa de letrinhas. Ele colocou vários aspectos explosivos nessa carta que ele fez ao presidente Lula. Ele misturou as coisas. Então, ele misturou política com comércio internacional e com defesa das empresas americanas, principalmente as Big Techs. E na defesa das Big Techs, ele fala da censura, que elas são censuradas no Brasil e pagaram multas. E começa a carta com um tom político. Ele começa a carta por Jair Bolsonaro. Então, essa mistura de política com economia, ela está acontecendo porque, na minha visão, eu tenho falado isso aqui, falado muito, nós estamos passando por uma revolução comercial, mas uma revolução comercial com uma mudança geopolítica. E a mudança geopolítica, ela tem viés ideológico. Então, é por isso que a política está tão em evidência nessa taxação que foi dirigida ao Brasil, o que não é bom para ninguém. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, ficando atrás da China. Nós vendemos para os americanos, no ano de 2024, 41 bilhões de dólares. Vendemos para os chineses, 94 bilhões. Então, é menos da metade que para os chineses, mas são um parceiraço. Então, o que a gente vende para os americanos? A gente vende petróleo, ferro e aço. Petróleo, ferro e aço é mais ou menos 1/3 daquilo que a gente vende. E depois vem o agro, que será bastante prejudicado, com café, com proteína animal, com carnes, celulose, vegetais, frutas, E aí a coisa complica, porque o agronegócio ele é extremamente importante para a economia brasileira. E o que nós compramos dos americanos? Porque o Brasil pode retaliar. E o Trump falou que se houver algum tipo de retaliação, ele pode dobrar a aposta dele lá. Lembrem que eu falei aqui ontem que quando o Trump começou a falar dos BRICS e desse incômodo dessa nova moeda dos BRICS, ele chegou a falar em taxação de 100%. Então, o Brasil foi 50%, a África do Sul 30%, E antes disso, os países mais taxados foram os asiáticos, por causa daquele grupo que eu disse que já está fazendo liquidação usando o banco de pagamentos lá da China. Mas vamos voltar à economia aqui, é aquilo que nós compramos dos americanos. Em primeiro lugar, máquinas e equipamentos. E isso aí é muito importante. É importante para aumentar a produtividade da nossa indústria, para aumentar a produtividade de todos os setores da nossa economia. Depois a gente compra produtos químicos, matéria-prima para muita coisa, o que pode afetar na inflação no Brasil. Porque os produtos químicos são usados para produzir N coisas que a gente tem que fazer aí um pente fino nisso daí. Depois, petróleo bruto e derivados de petróleo. As nossas refinarias, elas não processam, elas não refinam o petróleo do pré-sal. Então, a gente vende petróleo bruto e compra petróleo bruto, o qual as nossas refinarias conseguem refinar. Depois vem aeronaves, e partes, e finalmente produtos farmacêuticos. Olha só, olha que conta essa aí. Produto farmacêutico afeta diretamente o bolso do cidadão.
Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, muita calma mesmo, para poder ser a favor do brasileiro. Então, essa diplomacia brasileira, a gente tem que tentar, né, equacionar aí essa guerra fria que está quente. Porque a gente tem o clima lá de 64, de Guerra Fria, entre capitalismo e comunismo, capitalismo e socialismo, e hoje a gente está vivendo um capitalismo de mercado, economia de mercado, vis-à-vis a um capitalismo de Estado. Esse capitalismo de Estado pode ser representado claramente pela China, né, pela Rússia, onde você tem praticamente um partido hegemônico, né, e aí você tem esse viés ideológico. De um lado os BRICS e do outro lado as democracias ocidentais. É isso que nós estamos vivendo. Ok, Rita, a gente tem apenas um minutinho. Deixa-me tirar uma dúvida aqui. Quando você fala na questão da inflação, isso significa que haverá o efeito cascata, porque o que vai acontecer? O produto vai aumentar na prateleira? É isso? Pois é, depende de como a gente vai tratar a tributação em cima dos produtos americanos, que entram aqui muito para a indústria, né? E a gente tem que ver também o dólar, porque essa tributação de 50% em cima do que a gente exporta vai diminuir o fluxo de dólares para o Brasil. Você mesmo acabou de falar, o dólar futuro fechou a 5,60, chegou a 5,63. Aí você tem uma alta de inflação pela alta das commodities, que são taxadas em dólar. Começa o problemão de novo. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora e muita diplomacia.